Álvaro Dias, faço um pronunciamento sobre a erradicação da pobreza. Senhor presidente, senhores e senhoras, senadores e senadoras, quero tratar mais uma vez de um tema que é sempre atual e que precisa encontrar um espaço cada vez maior no debate nacional. O tema é a erradicação da pobreza. Como todos sabem, em vista do significado mundial dessa questão, em outubro de 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas demarcou o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. No ano de 1897, o padre José Brzezinski conseguiu reunir na Praça dos Direitos Humanos e da Liberdade, em Paris, local onde foi assassinado em 1948, do local onde foi assinada, senhor presidente, tem nada a ver com assassinato, local onde foi assinada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cerca de 100 mil pessoas, vindas das mais diversas partes do mundo, celebraram ali o primeiro Dia Mundial para a erradicação da miséria. Naquela oportunidade, foi inaugurada uma laje comemorativa contendo um apelo que sublinha a situação dramática em que se encontram as pessoas que vivem em extrema pobreza, sofrendo os tormentos da fome e da violência. O apelo contido nessa laje programa que a extrema pobreza é uma violação dos direitos humanos, sendo necessário que todos se unam para assegurar o respeito a esses direitos. O texto escrito na laje, colocada no pavimento da Praça Trocadero, em Paris, que hoje tem copas espalhadas por diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, na Rua Augusta, em São Paulo, afirma o seguinte: no dia 17 de outubro de 1987, reuniram-se nesta praça numerosos defensores dos direitos humanos, numerosos cidadãos de variados países. Eles prestaram homenagem às vítimas da fome, da ignorância e da violência. Afirmaram a sua convicção de que a miséria não é uma fatalidade. Proclamaram a sua solidariedade com aqueles que lutam no mundo inteiro para a destruírem. Lá, onde há homens condenados a viver na miséria, aí os direitos humanos são violados. Unir-se para os fazer respeitar é um dever sagrado, disse o padre autor destas palavras. Pensar sobre a erradicação da pobreza, senhor presidente, é reconhecer o calvário cotidiano vivido pelas pessoas em situação de extrema pobreza por terem sua dignidade, para terem a sua dignidade respeitada. Desde aquele momento em que a Assembleia Geral das Nações Unidas pontuou a questão da erradicação da pobreza, numerosos governos, membros da sociedade civil e do setor privado têm reconhecido a importância deste tema. Senhor presidente, um número sempre crescente de cidadãos de todas as origens e organizações de todo tipo tem se mobilizado para a erradicação da extrema pobreza. E a importância da participação efetiva das pessoas vivendo em pobreza naquilo que diz respeito à elaboração de políticas ou de projetos voltados à superação da condição em que vivem, bem como no que tange à implementação e avaliação dessas políticas e desses projetos, também é inquestionável. É importante avançarmos.
O relatório apresentado pelo secretário-geral da ONU em 2006 identificou os meios necessários para promover a mobilização de todos nessa luta e sublinhou especialmente a necessidade de uma abordagem do problema fundamentada na ótica dos direitos humanos. Senhor presidente, recentemente vimos que no interior de Rio de Janeiro, um vereador simplesmente disse que pobre tinha que morrer e que tinha que virar comida para peixe. Então, mais do que nunca, esse pronunciamento vai na ótica de não permitir que absurdos como esse sejam colocados. Senhor presidente, quando da celebração dessa data no ano passado, a administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, senhora Ellen Clark, lembrou que 870 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo e que a pobreza extrema destrói a vida e o espírito das pessoas. Mais ainda, não podemos esquecer que a miséria é culpada pela morte de um maior número de crianças, jovens e adultos, mais do que em qualquer guerra. Todos os dias, pessoas vivendo nessa situação encaram o desafio e a ameaça da falta de comida, de abrigo e de acesso a serviços essenciais. O fato é que a pobreza é uma forma de violência e estamos todos convocados a um compromisso com a defesa dos direitos humanos, no sentido de unir esforços contra a violência representada pela pobreza extrema, promovendo o empoderamento das pessoas e construindo a paz. É bom lembrar, senhor presidente Álvaro Dias, que o relatório de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio indica que a meta de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo com uma renda domiciliar inferior a $1,25 por dia foi atingido em 2010. Desde 1990, centenas de milhões de pessoas deixaram de viver em uma situação de extrema pobreza, gozando, portanto, de condições de vida com um pouco mais de dignidade. As metas de expansão do acesso a fontes de água potável, veja bem, metas para que eles tenham direito a tomar água. As metas de expansão do acesso a fontes de água potável e da melhora significativa das vidas de pelo menos 100 milhões de moradores de comunidades miseráveis também foram atingidas. Além disso, na última década, a taxa de mortes por causa de malária diminuiu em mais de 1/3 em muitos países, e muitos países já estão próximos de alcançar a paridade em matrículas de ensino básico entre meninos e meninas. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio criaram uma agenda global que une países e povos do mundo inteiro. As metas são claras, mensuráveis e limitadas pelo tempo, e por isso conseguem promover ação focada nos indicadores mais básicos do desenvolvimento humano sustentável. Contudo, senhor presidente, mais esforço é necessário para consolidar esses avanços, bem como para alcançar as pessoas que ainda não receberam os benefícios que aqui apontamos. Disparidades internas, as nações, bem como entre elas, permanecem marcantes essas disparidades. Serviços de saúde e de educação sobrecarregados e mal equipados, setores agrícolas negligenciados, carência de serviço de saneamento e de acesso à energia, desnutrição crônica e discriminação contra mulheres e meninas permanecem como barreiras para o progresso em muitos países. As experiências daquelas nações que estão se esforçando
para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio, fornece informações vitais para que todos possam continuar avançando nessas áreas, mesmo depois de 2015. Absorver o aprendizado que vem das iniciativas que alcançaram bons resultados e contar com liderança nacional inspiradora são elementos essenciais para o sucesso. Sabemos que a igualdade de gênero, a melhoria da saúde e do acesso à energia pode estimular progresso em todos os objetivos de desenvolvimento do milênio. Já ficou provada também a eficácia da formação de parcerias e que investimentos com foco bem definido podem trazer melhorias rápidas para todos. Políticas eficazes implementadas com base naquilo que já demonstrou funcionar bem pode trazer mudanças muito importantes e com a força devida. Senhor presidente, apesar de que a economia global, em seu conjunto, tem experimentado até 2008 um período significativo de crescimento, o que contribuiu para a redução dos níveis de pobreza em âmbito mundial, um aspecto desta problemática no qual não conseguimos avançar é que, ao contrário, se agravou, é o da desigualdade, do preconceito. E isso nos preocupa a todos, de gênero, por orientação sexual, por idade, atingindo principalmente crianças e idosos. Com efeito, as desigualdades cresceram dramaticamente nos últimos 10 anos, tanto dentro do país como entre eles. Quase 1 bilhão de pessoas vivem hoje em extrema pobreza, situação que constitui uma violação aos direitos humanos básicos e um obstáculo ao desenvolvimento e o próprio crescimento de todos como nação. Deve-se ressaltar que a pobreza não é meramente uma questão de patamares salariais ou de recursos materiais insuficientes, e nem deve ser remediada apenas por meio de caridade ou de esquemas apenas que apontem que pode acontecer uma redistribuição de renda. Existe a pobreza educacional, cultural, científica e social, que é o corolário da pobreza material e deve ser combatida com a mesma determinação. A pobreza resulta em destituição de capacidades individuais de desenvolvimento em falta de autonomia. A erradicação da pobreza, por sua vez, implica a construção da capacidade de cada pessoa de criar riqueza e acessar o seu potencial. Eles precisam, por mais pobre que seja, de oportunidades. O desenvolvimento humano sustentável implica o uso desse potencial e a expansão da gama de escolhas disponíveis aos indivíduos, a cada um, a cada uma. Educação de qualidade, desenvolvimento científico e diversidade cultural são, portanto, ferramentas estratégicas que podem ser usadas para desenvolver a inteligência humana e permitir às pessoas controlar e apontar o seu crescimento no futuro. Essa abordagem dinâmica deve ser central à formulação de políticas públicas, constituindo mesmo o seu cerne. Senhor presidente Álvaro Dias, a luta pela erradicação da pobreza deve ser o norte a orientar todos os esforços de preservação da dignidade humana e de promoção do desenvolvimento sustentável. Com vontade política e comprometimento conjunto dos países, resultados significativos podem sim ser alcançados. Para obtermos pleno sucesso, devemos redobrar nossos esforços para combater novas formas de pobreza e de exclusão social. Avançar
sim, avançar na recuperação desta chaga constitui a melhor contribuição que podemos dar na defesa da dignidade da pessoa humana, na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção da paz. Senador Álvaro Dias, as políticas públicas vêm apontando nesse sentido. Não é só Minha Casa é Minha Vida, não é luz para todos, não é água para todos, não é o Bolsa Família, como eu já falava antes. Enfim, os programas que nos últimos anos, e eu não sou daqueles que dizem, senador Álvaro Dias, né, porque Vossa Excelência está na presidência, que tudo começou nos últimos 10 anos. Nós começamos, sim, a partir da retomada do processo democrático, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, a avançar. Eu acho que a Constituinte, que nós aqui festejamos seus 25 anos, foi um marco. Dali para frente, com todas as dificuldades que tivemos, fomos avançando. E hoje, se compararmos com aquela época, a gente pode dizer, tiramos da miséria absoluta mais de 40 milhões de brasileiros.